Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Araújo. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estarmos juntos aqui para trabalharmos mais um conteúdo da nossa prova para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Olha só, eu trouxe aqui algumas informações, não são todas as informações, mas são pelo menos algumas que pode te ajudar na hora da tua prova e que pode te ajudar também na hora em que você for fazer o teu exercício, o teu simulado. Esse conteúdo sobre exploração dos recursos naturais, ele é um conteúdo bem complexo. Pode parecer fácil, mas para que você venha a ter um entendimento, é necessário que você faça algumas analogias. É necessário que você faça algumas relações, algumas correlações. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a utilização dos recursos minerais. O que é um mineral? Né? O que é uma rocha fragmentada? É interessante você saber isso, por quê? Porque quando você fala sobre mineração, nós estamos tratando da retirada de recursos metálicos ou não metálicos da superfície. E aí a mineração vai ser a retirada de minérios como ferro, como ouro, como a bauxita, cassiterita, como cobre, ou seja, são vários os tipos de minérios que são retirados. Agora, para você poder entender, principalmente relacionado ao estado do Paraná, é necessário que você pegue o mapa do estado do Paraná relacionado à questão geológica e geomorfológica. Porra, professor, que nome é esse? Gente, a geomorfologia é o estudo da altimetria do terreno. Vamos supor o seguinte, eu tenho aí o relevo, em que o relevo ele pode ser dividido em planalto, planície, depressões e montanhas. Tá ok? Eu estou olhando aqui para acompanhar a gravação aqui, tá? Então vou ficar algumas vezes olhando para o lado aqui. Vamos supor que eu tenha o relevo, né? Planalto, planícies, depressões e montanhas. O Brasil não apresenta montanhas, porque nós não temos altitudes superiores a 4.000 metros. Só é considerado montanha quando você tem uma altitude superior a 4.000 metros, e esses dobramentos modernos, como na geografia nós chamamos, só irão ocorrer em áreas de encontro de falhamento de placas tectônicas. As placas tectônicas são placas de grandes fluidos que estão em constante movimentação na superfície e que o seu movimento, ou seja, o seu movimento convectivo, como nós chamamos, apresenta um soerguimento, uma separação, uma fragmentação ou uma transformação em terremoto de duas placas tectônicas. Como o Brasil está situado em cima de uma placa tectônica, o Brasil não apresenta formações montanhosas, mas o Brasil vai apresentar altos índices de formações em planalto, em planície, de depressões. Por exemplo, vamos trazer para o território do Paraná. O estado do Paraná vai apresentar um território bastante íngreme. A sua grande variação e a sua grande base altimétrica é formada por áreas de planaltos. As áreas de planície, que apresentam 300 metros, estão na parte oeste. É ali que vão se situar os rios. E eu vou mostrar para vocês já já. Mas as áreas, por exemplo, da Serra do Mar, aquela área mais próxima ao litoral, que é exatamente nós chamamos da zona metropolitana de Curitiba, nós vamos ter ali uma área que vai desenvolver uma altimetria que vai ser propensa à extração mineral. É a área de maior extração mineral no estado do Paraná. Tá bom? Então nós vamos trabalhar isso daqui bem direitinho. Eu quero que você entenda muito bem como é que esse conteúdo ele pode se classificar, ele se classifica. Mas antes disso, prepara a mão, prepara o aço aí, que nós vamos estar copiando alguns pontos aqui. Eu tomei a liberdade de colocar algumas definições aqui para que você... Isso é zoada da cadeira, viu? Tomei a liberdade de colocar aqui alguns pontos, de colocar algumas definições, para a gente poupar tempo, para não estar copiando e estar perdendo tempo copiando demais, mas eu vou estar fazendo alguns apontamentos. Esse slide aqui, essa parte do slide, ele vai estar disponível para você aqui na descrição do vídeo, e aí você pode estar rabiscando comigo, fazendo essas analogias, fazendo esses comentários, tá ok, pessoal? Galerinha, vamos lá? Bora lá, guerreiro, bora lá, guerreira, vamos juntos, sangue no olho, faca na caveira, vamos nessa. Vamos começar aqui
relacionando a primeira base de estudos, é a compreensão do que seria o termo recurso natural e como eles podem ser divididos. Pessoal, quando eu falo aqui no termo recursos naturais, eu estou tratando genuinamente de recursos que a natureza me oferece. Esses recursos eles podem ser de várias formas. Eles podem se apresentar diante de duas grandes classificações. Primeiro, eles podem ser os recursos renováveis e podem ser os recursos não renováveis. Quando nós falamos de recursos renováveis, são aqueles que estão em constante processo de transformação. E os não renováveis não é que eles se transformam, mas eles demoram um certo espaço de tempo para se desenvolver, como por exemplo, os minerais metálicos. Os minerais metálicos, eles demoram muito tempo para se desenvolver, são milhões e milhões de anos, como por exemplo, o gás xisto, o petróleo, o gás natural, são chamados de combustíveis fósseis não renováveis. Existe combustível fóssil renovável? Existe, aqueles biocombustíveis. Não são combustíveis fósseis, mas são utilizados como combustíveis para substituir a utilização e a queima do carbono, tá? Então, vamos colocar uma definiçãozinha rápida nessa questão aqui, que retrata o que são recursos naturais. Olha só, recursos naturais renováveis possuem processos de renovação em um curto espaço de tempo. Ou seja, possuem processos de renovação, colocar aqui, ó, possuem processos de renovação em um curto espaço de tempo. E aí vem a pergunta, mas Tiago, esse curto espaço de tempo está relacionado ao quê? Quando nós falamos em um curto espaço de tempo, estamos retratando da expectativa de vida do homem. Expectativa de vida do homem. Vamos lá. A expectativa de vida do homem ele gira em média de 70 a 90 anos, dependendo do local onde ele desenvolva suas atividades. Por exemplo, no Japão, onde a expectativa de vida ultrapassa as margens dos 90 anos. Vamos colocar aí uma margem de 100 anos, tá? Qualquer mineral ou qualquer, eu não vou dizer nem mineral, mas eu vou dizer qualquer recurso natural que venha apresentar um processo de formação em um prazo de 100 anos, ele é considerado um recurso natural renovável. Se ele passa de 100 anos, se ele ultrapassa uma média de 100 anos, ele não é mais renovável, ele é não renovável. Ou seja, tem um longo período de formação. Vamos colocar aqui, ó, longo processo formativo. Então, renovável, vamos dar um exemplo. A água potável. A água potável, a água doce, ela é renovável. Por quê? Porque as constantes chuvas, elas estão acontecendo, o que nós chamamos na geografia de variação pluviométrica, elas vão acontecendo no decorrer do tempo e vão renovando as áreas de abastecimento. Portanto, elas são chamadas de recursos renováveis. Mas os recursos não renováveis, por exemplo, o ferro ele não é reposto à natureza em um curto espaço de tempo. Ele demora muitos e milhões de anos para se recompor. No Brasil, nós temos três grandes áreas de extração de minério de ferro. Nós vamos ter o quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais, nós vamos ter o maciço do Urucum no estado do Mato Grosso e nós vamos ter aí a Serra do Carajás no estado do Pará, pegando um pouquinho ali para o estado do Maranhão. São três grandes áreas de extração de recursos de minério de ferro muito importantes para o território brasileiro, principalmente relacionado ao quadrilátero ferrífero, que é uma base histórica de extração e que vem tendo aí alguns impasses, principalmente com as barragens
mas isso aí é tema para outra aula, tá? Então, não esqueçam, recursos naturais renováveis possuem processos de renovação em um curto espaço de tempo, necessariamente relacionado ao homem, à expectativa de vida do homem. Já os recursos naturais não renováveis, ele possuem um longo processo de formação, tá? Os recursos naturais, eles possuem uma divisão natural. Que divisão natural é essa? Procurei colocar aqui 4 divisões naturais. São os recursos naturais hídricos, os recursos naturais os minerais, os energéticos e os biológicos. Professor, quando nós falamos nesses tipos de recursos aí, quando nós falamos de recursos hídricos, estamos falando de quê? Simplesmente da água potável? Não. Estamos falando aí da água como base de utilização para qualquer terminação social, seja ela para o consumo nas áreas de urbanização, seja ela para a utilização na agropecuária. A água ela é muito utilizada nessa margem do abastecimento agrícola, porque sem água não há desenvolvimento, não há como você desenvolver qualquer tipo de cultivo agrícola. Então vamos trazer um panorama aqui para a nossa aula. Vamos trazer a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco é uma base de eixo norte e eixo leste, que o seu principal objetivo foi levar água para locais onde existe uma inhospiticidade, ou seja, para uma área onde a seca e a estiagem abrange com a maior intensidade. Então, o eixo norte e o eixo leste, o eixo norte que vai até o Rio Grande do Norte, o eixo leste que vai até Monteiro, na Paraíba, vão apresentar aí margens aonde a água ela vai ser utilizada tanto para o abastecimento de cidades que precisam de carros-pipa para obter água, quanto também para o desenvolvimento das atividades econômicas voltadas para a agropecuária, tá bom? Já os recursos minerais, como nós estamos vendo aqui no nosso slide, podem ser recursos minerais metálicos e não metálicos. Mas antes de passarmos para os minerais, vamos colocar essa informação aqui, ó. Os recursos hídricos é a água em si, né? A água pode ser utilizada para o abastecimento das grandes cidades através do saneamento da ligação de água e para a agropecuária. Tá bom? Já os recursos minerais, eles podem ser metálicos e não metálicos. Quando nós falamos de minerais não metálicos, nós estamos falando aí, por exemplo, da argila, estamos falando do arenito, estamos falando do basalto, tá bom? Estamos falando aí do cal, ou seja, são minerais, desculpa, são minerais não metálicos que apresentam um grau de rigidez abaixo de uma escala que é utilizada para medir se a rocha ela é sedimentar ou não. Até porque no Brasil nós temos 3 classificações rochosas. Nós vamos ter os minerais que são metálicos e não metálicos, tá certo? Nós vamos ter as rochas magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. No Brasil, nós vamos ter uma grande constituição de rochas sedimentares e rochas magmáticas e também rochas metamórficas, mas existem algumas rochas que em determinados locais apresentam-se em grande característica, como por exemplo, no estado do Paraná, nós temos uma forte caracterização das rochas cristalinas, que são materiais metálicos. E aí essas rochas elas passam a obter um processo de exploração muito forte. Nas áreas onde apresentam uma grande base de recursos de minerais sedimentares, que são nas áreas fluviais dos rios, nós temos ali uma grande composição de rochas sedimentares e de classificação de planície, onde nós podemos obter aí uma baixa de 300 metros de elevação ou de áreas depressivas de vales fluviais, principalmente nas encostas dos rios. Nós vamos ter aqui nos minerais energéticos, tá certo? Nós vamos ter os combustíveis fósseis, tá? Combustíveis fósseis
E nós vamos ter os materiais biológicos, que é tudo aquilo que é retirado do meio natural para a utilização do dia a dia do homem, tá bom? É a utilização do meio natural no dia a dia do homem. Tiago, como assim? Por exemplo, a madeira, a lã, o algodão, a própria água, a, deixa eu ver aqui outro tipo. Bom, enfim, são vários os exemplos que podemos pensar aí, colocar em prática sobre os materiais biológicos. A carne, né? O ovo, o leite, são materiais biológicos que são utilizados, que são retirados do próprio meio natural, que são meios biológicos retirados para a utilização do homem para o seu mantimento, tá bom? Então fica aqui essa dica para você relacionados aos recursos naturais renováveis e não renováveis e os recursos naturais que são divididos em hídricos, minerais, energéticos e biológicos. Bora passar. Olha só, os principais recursos naturais existentes no Brasil, eles são divididos em minerais, energéticos e biológicos. Os principais deles nós podemos ter aqui, ó. Os minerais, nós temos o ferro, o cobre, a argila, o granito, o manganês, o mármore, dentre outros. Os energéticos, o petróleo, o carvão, o urânio, a luz solar. Professor, como assim, Tiagão? Luz solar. Galera, a luz solar é um material que é utilizado no Brasil de maneira renovável. Nós utilizamos isso na produção energética com a produção da luz solar. O que seria isso? Da energia solar. É a utilização da luz solar na produção de energia solar. São as placas luminosas. É muito utilizado naqueles radares, nas BRs. Todas elas, em sua grande maioria, são feitas através da energia solar, porque ela se reabastece durante o dia e a sua energia ela é utilizada para o seu mantimento e para o desenvolvimento da atividade eletrônica, tá? E os biológicos, os vegetais, o algodão, a carne, o couro, o peixe, o ovo, a madeira, o mel, a lã e etc. Eu coloquei aqui no nosso material, eu coloquei aqui no nosso slide o território brasileiro e os seus componentes biológicos, minerais e energéticos. Observe, pessoal, que nós vamos ter aqui uma alta produtividade e extração de petróleo, principalmente nas áreas do litoral. O litoral vai apresentar grande carga de exportação de petróleo. Pouco de exportação, não. De extração de petróleo, desculpa. Por quê? Porque é uma área formada por baixada de planície. É como eu falei para vocês, quando nós falamos de geomorfologia, que eu esqueci até de falar para vocês o que era geologia, né? Quando nós falamos nesse termo geomorfologia, nós estamos tratando de uma tendência que é formativa a partir da elevação. A geologia é o estudo dos minerais, é o estudo das rochas. Então, por exemplo, se você observar em qualquer prova a grande área de extração de petróleo, você vai colocar que são nas áreas de plataforma, principalmente nas regiões litorâneas. Nós vamos ter aqui, Rio Grande do Norte, nós vamos ter Alagoas, Sergipe, nós vamos ter o estado da Bahia, nós vamos ter Espírito Santo, Rio de Janeiro, nós vamos ter extração aqui no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, observe, esse comentário que nós vamos fazer agora, ele pode ser de tamanha importância para você, tá bom? Olha só, coloquem aí, a grande base de exploração, e extração petrolífera apresenta-se nas regiões litorâneas, nas bases de planície. Então vou até marcar aqui, para ficar melhor para você. Base de extração o quê? Extração petrolífera
Apresenta-se aonde? Nas regiões litorâneas. Muito cuidado com essa informação aqui. Já essas áreas que nós podemos encontrar aqui, ó, de extração de ouro, são áreas que vão encontrar-se em bases de elevação em planalto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Santa Catarina, extratividade do ouro. Nós vamos ter aqui uma grande, aqui, ó, ao sul, né? Ao sul da Bahia, o recôncavo baiano, recôncavo sul baiano apresenta alta extração de ouro. Aqui, ó, Mato Grosso do Sul, no Amazonas, tá bom? Nós vamos aqui, ó, a Serra do Carajás, aqui, ó, um pouco ao norte, extração de ouro. Ou seja, quando você for estudar as bases de extração do território brasileiro, eu não vou estar fazendo aqui análise do mapa, mas eu quero que você eu vou até limpar aqui para você, enquanto eu estou falando, você sempre ir dando uma olhada. Observe no mapa as áreas de extração que o Brasil apresenta. Quando nós for, se você quiser aprofundar mais o assunto, que tem aluno que diz assim, professor, eu quero aprofundar um pouco mais aqui o assunto, como eu faço? Você vai pegar esse mapa, você vai dividir, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você a receita do bolo, como se faz um estudo regional relacionado aos recursos naturais ou qualquer outra temática. Você coloca aqui, ó, por exemplo, região norte, tá? Região norte. Aí você coloca todos os minerais que são extraídos no território da região norte. Qual é a grande base de extração na região norte? Nós vamos ter aqui de minerais metálicos, o ouro, como nós estamos vendo aqui, ó, olha o ouro aqui, olha a grande caracterização de ouro retirado na região norte, principalmente nessa área aqui, ó, ao norte do território dessa região, que nós vamos chamar de quê? De Calha Norte. Essa área de Calha Norte é a área que apresenta o maior volume de mineral metálico da região norte. Do Brasil não, da região norte. Há quem diga que é do Brasil, tá bom? E aí você coloca de mineral biológico, a extração da madeira. Tá bom? E aí você vai desenvolvendo aí a grande extração da soja, as agroflorestas que são bem utilizadas nessas áreas da região norte, e aí vai desenvolver uma série de outros problemas, como por exemplo, quando você tem uma área de alta extração, como na região norte, você tem a desconcentração industrial. Nós temos hoje, na região sudeste, a maior concentração industrial do país. Quando você tem um adentramento dessa indústria, você começa a descentralizar a indústria. Isso é até palco aqui de temas do nosso edital. Né? Quando nós falamos da desconcentração industrial, essa desconcentração ela começa a avançar para o interior. E aí, quando a indústria ela avança também a urbanização. E aí a população ela começa a retornar. É o que nós chamamos de migração de retorno. Dá para fazer uma analogia, fazer uma ligação entre os conteúdos? Você está conseguindo entender? Se você pega, pessoal, você que está na sua casa, se você consegue raciocinar isso, se você pega a indústria e a indústria ela começa a se descentralizar da região sudeste, ela vai se concentrar nas áreas interioranas, como por exemplo, no estado de Goiás, no estado do Tocantins, em base do estado do Maranhão. Olha para cá, olha para o mapa. Ele vai se concentrar exatamente aqui, ó, nessa áreazinha aqui, ó. Essa área é uma área de alta concentração, tanto da indústria, quanto também da agricultura, quanto também da pecuária. A atividade industrial ocorre de uma forma intensa nessa área? Ocorre. Mas para que a indústria, que é base do setor secundário, venha a ter alta produtividade, é necessário retirar produtos de onde? Do setor primário. E o setor primário é uma grande construção tanto das áreas da agricultura, quanto da pecuária, quanto do extrativismo. Então, todo o produto que é retirado desta constituição é levado para onde? É levado para o setor secundário. Então, se o setor secundário se desconcentra, se o setor secundário ele se descentraliza e ele se desloca para essas regiões,
Consequentemente, o setor primário também vai se deslocar. E aí nós vamos ter o deslocamento de dois principais produtos ou de duas principais culturas. É o cultivo da soja e a pecuária extensiva, a pecuária da bovinocultura, que é a pecuária bovina. Isso vai trazer um efeito cascata, um efeito dominó. Nós vamos ter um dos principais problemas ambientais já relatados na história depois da especulação imobiliária da Mata Atlântica. Nós vamos chamar de arco do desmatamento. É o que eu acabei de fazer aqui. Se você observar nessa figura, nós vamos ter um arco. Esse arco ele está cada vez mais indo para a Amazônia. É o que chamamos de arco do desmatamento. É a área do desmatamento para o interior do território brasileiro, pegando toda essa área central. Isso vai fazer com que venha avançar a soja, venha avançar a pecuária, nós venhamos ter o pisoteamento do gado, processo erosivo, a soja, que é um tipo de recurso que exige muito do solo. E é exatamente por isso que nós vamos chamar de arco desmatamento, e isso vai fazer com que um dos principais biomas endêmicos do Brasil venha sofrer com essa expansão. Nós vamos chamar de cerrado. O cerrado é um dos principais biomas hoje que mais sofre com o processo de apropriação das terras. Tá? Qual é uma das alternativas para a melhoria desse avanço? São as chamadas agroflorestas. As agroflorestas é a produção da soja, é a produção de cultivos agrícolas em meio às áreas florestadas, tá bom? Você pode pesquisar aí no YouTube depois as agroflorestas, que é bem interessante para a tua prova, tá ok? E aí você pode continuar aqui, ó, região norte, aí você bota a região nordeste, você coloca a região centro-oeste, a região sul, a região sudeste, e aí você vai fazendo toda a análise do teu conteúdo, tá ok? Vamos prosseguir? Olha só, eu coloquei aqui os principais tipos de minérios que são extraídos no território. Eu ampliei um pouco mais para que você venha estar observando comigo aqui. Nós vamos ter no Brasil a extração de carvão mineral, alumínio, ferro, estanho, cobre, chumbo, manganês, ouro. Aí nós vamos ter aqui, ó, a extração de petróleo, gás natural, sal marinho, principalmente na região ao norte, que o principal produtor de sal marinho é o Rio Grande do Norte. A extração de diamante, calcário, flúor, potássio, fósforo. Isso vai trazer aí uma grande produtividade para o território brasileiro. Tome bastante cuidado quando nós falamos aí de produtos importados e exportados. Quando nós falamos de importação, para o Brasil poder exportar, é necessário suprir as necessidades da demanda local. Vamos dar um exemplo aqui. O Gasbol. O Gasbol, que é um acordo econômico político do Brasil com a Bolívia. Isso é até assunto também no nosso edital que nós vamos tratar mais à frente. O Gasbol é um acordo que o Brasil tem através dos gasodutos, em que o Brasil envia petróleo para a Bolívia, a Bolívia envia gás natural para o Brasil. O Brasil, para poder exportar o petróleo, é necessário atender a demanda interna. Então, tome bastante cuidado com esse assunto aí também. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa questão dos recursos naturais no estado do Paraná. As atividades do estado do Paraná elas se desenvolvem através da necessidade social de recursos energéticos, de minerais metálicos e de de recursos energéticos, de recursos metálicos e de biológicos. O território do Paraná apresenta uma alta necessidade relacionada a esses três campos, aí nós vamos falar sobre essa exploração. Vamos compreender como se forma a base estrutural do relevo paranaense para observar as suas principais áreas de extração. É como eu falei para vocês, quando nós falamos de área de extração, é necessário compreender a base do relevo. E aí eu quero que você entenda o seguinte: o estado do Paraná ele é formado por 10 grandes mesorregiões. Essas mesorregiões elas são transformadas a partir do que nós chamamos de pontos cardeais e colaterais. Por exemplo, quando nós falamos aqui da região norte, falamos aqui da região sul, do leste paranaense e do oeste paranaense, essa base aqui central vai formar aí o centro-sul paranaense,
o centro-norte paranaense, não sei se tem centro-norte, não lembro agora, mas o centro-sul eu sei que tem. O centro-sul paranaense, o sudoeste paranaense, o noroeste, ou seja, são 10 mesorregiões que nós vamos estar tratando logo depois dessa nossa aula, falando sobre as divisões regionais e as características do estado do Paraná. Mas agora eu quero que vocês entendam o seguinte: o território do Paraná é um território de elevação, não é um território de uma altitude mediana, é um território que apresenta uma desinstabilidade geológica e geomorfológica. Se você observar, nós vamos ter uma grande caracterização em formação de planaltos. Dá uma olhada aqui. Nós vamos ter uma pequena classificação de planície, que são as áreas das margens fluviais dos rios. Eu até coloquei aqui a base das planícies. A planície litorânea, que é essa áreazinha aqui, ó, do extremo sudeste baiano, que é a região metropolitana de Curitiba, nós vamos ter uma planície litorânea, nós vamos ter a base da Serra do Mar, está aqui, ó, que é uma área de forte extração mineral, o Planalto Curitibano, está aqui, ó, o Planalto Curitibano, o Planalto de Ponta Grossa e o Planalto de Guarapuava. Então, muito cuidado com essas divisões, tá? Mas aí vem a pergunta, professor, conteúdo relacionado aos aspectos naturais podem cair na prova da PM Paraná? Pessoal, eu não vi lá retratando relevo, clima, hidrografia e vegetação. São muitas perguntas que chegam para mim, dizendo assim, professor, vai cair esse conteúdo na prova? No edital eu não vi. No edital tem assim, ó, exploração e uso dos recursos naturais. Então, você está vendo comigo os recursos naturais energéticos, metálicos e biológicos. Agora, para poder entender esse conteúdo, é necessário que você tenha uma pré-compreensão das áreas do terreno de relevo. Então, se eu tenho aqui, ó, essa área que apresenta uma altimetria acima de 1.200 metros, essa área aqui, do extremo sudoeste, que é conhecida aí como a região metropolitana de Curitiba, nós vamos ter essa área aqui formada por uma elevação de altas altimetrias, podemos dizer assim, principalmente essa região aqui do leste-sudeste, nós vamos ter um alto processo de extração mineral. Então, vejam, para que você entenda a base de extração mineral, é necessário que você compreenda a elevação. Já para a base oeste do território paranaense, nós vamos ter um rebaixamento dessas áreas. E esse rebaixamento vai formar o que nós chamamos de bases fluviais. Olha aqui a constituição de rios. Se você fizer uma analogia, olha aqui, ó. Olha só, olha a margem dos rios aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, essa área aqui, ó, do Rio Piquiri, que está exatamente aqui nessa região do extremo oeste. Dá uma olhadinha aqui, ó, no deslocamento. O Rio Ivaí, vai pegando aqui, ó, nessas áreas aqui, ó. Dê uma olhadinha direitinho, tá bom? Olha a constituição dos rios aqui, o que eu estou fazendo. Todas essas, o Rio Iguaçu, olha o Rio Iguaçu, olha o deslocamento do Rio Iguaçu aqui, pessoal, ó. Olha o deslocamento do Rio Iguaçu. Vejam que as áreas em que o Rio Iguaçu ele passa é a área de rebaixamento de base de 300 metros. E aí vem a pergunta, Tiago, essas áreas aqui são as áreas que nós chamamos de áreas semiplanície? Sim. E as áreas que estão ao redor são áreas planálticas? Sim. Por quê? Porque quando nós falamos de planície, deixa eu mostrar para você aqui, nós temos a planície, nós temos o planalto e nós temos as depressões. Só para a gente recapitular o assunto, para que ele fique bem claro na tua mente, tá? Quando nós falamos aqui de planície, a planície ela vai ocorrer de 0 a 300 metros. Um planalto ele vai acontecer de 300 a 4.000 metros e as depressões são rebaixamentos. Vou colocar aqui, ó, rebaixamentos que podem ocorrer de duas formas. Podem ser relativas ou absolutas. Como assim, professor? Vamos supor que aqui eu tenho o nível do mar, tá
tá certo? Eu tenho elevação, olha só, depressão relativa, depressão absoluta. Olha o nível do mar aqui. O Brasil não apresenta formação de depressão absoluta. O Brasil não é Holanda, Países Baixos. O Brasil apresenta formações de depressões relativas, porque todas as áreas íngremes apresentam-se acima do nível do mar. Então nós podemos ter aqui tanto área de planície quanto área também de depressões. Você tem que tomar bastante cuidado relacionado a isso. Então nós vamos ter uma grande constituição de áreas de planalto com uma grande caracterização, e essas áreas dos rios, elas se encontram exatamente nessas margens fluviais. Tá bom? Nós vamos chamar de margens fluviais porque são áreas de corredeiras que se formam para que o rio ele corra exatamente para as áreas de rebaixamento. Então, alguns rios eles são rios endorreicos e exorreicos. Alguns rios do estado do Paraná são endorreicos porque eles vão nascer nas áreas que nós podemos chamar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, do Planalto de Ponta Grossa e vão desaguar no Planalto de Guarapuava. Então, muito cuidado relacionado a esse deságue, tá bom? Essas áreas elas são chamadas muitas vezes de fiordes. O que são fiordes? Fiordes são áreas de corredeiras de rios cercadas por elevações, tá bom? Então, nós temos aqui as áreas de produção, de utilização hídrica, aqui, ó. Utilização hídrica, exatamente, e a produção energética do estado, tá bom? Estou olhando a hora aqui para não me prolongar demais. E aí nós vamos ter que há um grande potencial energético no estado do Paraná devido à sua rede fluvial. A sua grande constituição fluvial do território para os recursos hídricos é de rios perenes. A grande constituição é de rios perenes, rios temporários não, porque os rios eles são volumosos. E aí nós vamos ter aqui ó, as áreas de estação, como eu posso colocar aqui para você, por megawatts de potência, tá bom? Dê uma olhadinha nessa figura e aí você vai fazendo o teu resumo. Vamos pegar algumas informações importantes aqui, ó, com relação às bases físicas, com a utilização do relação das bases físicas com a utilização hídrica e energética do Estado. Apesar de sua pequena utilização nas indústrias siderúrgicas, devido à dificuldade do seu preparo para o certo objetivo pelas altas quantidades de enxofre, o carvão do Paraná é muito usado para a energia termoelétrica. Dá uma olhadinha aqui, coloca um importante nessa basezinha aqui, ó. Quando você pegar o teu material, apesar de pequena utilização das indústrias siderúrgicas, nós vamos falar sobre o processo industrial mais à frente relacionado principalmente ao Brasil, quanto também ao estado do Paraná. O carvão é muito utilizado. Grandes exemplos de usinas de ação da termoelétrica de Figueira e indústrias de Klabin em Telêmaco Borba. Estima-se as reservas paranaenses desse fundamental combustível em 1,4% atrás de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, de acordo com informações do Departamento Nacional da Produção Mineral, sendo o Paraná a terceira unidade federativa do Brasil que mais produz carvão mineral, tá bom? Eu até coloquei em vermelho aqui, ó, para você não errar. É uma informação importantíssima. Tá bom? Importante demais relacionada à exploração dos recursos naturais. Não esqueça essa informação. O mais importante minério de chumbo que encontra-se no Paraná é a galena argentífera. O que seria isso? É um tipo de minério de chumbo que é muito utilizado nas siderúrgicas. A mais importante jazida localiza-se nos municípios de Adrianápolis, Serra Azul, entre outros. Quem faz o tratamento fabril da galena para extrair o chumbo são os funcionários da Plambum S.A., empresa localizada na beira do rio Ribeira, em Adrianápolis. Então, você vai desenvolvendo o conteúdo, você vai pegando aí bases de extração, isso é um conteúdo tipicamente regional, que você pode encontrar em materiais tipicamente regionais. Eu tive a liberdade de pegar alguns conteúdos e algumas informações, como por exemplo, essa terceira unidade federativa que mais produz carvão mineral, mas isso não deixa de obter a grande base de extração de minério de ferro na região. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. O Paraná tem relevantes reservas
de minério de ferro que concentram-se numa grande quantidade de municípios de porções oriental e norte-oriental do estado. Como assim? Oriental e norte-oriental do estado. Olha aqui a área oriental e norte-oriental do estado. Você pega aqui, ó, faz esse corte, oriental e norte-oriental do estado. É uma área de alta extração de minério de ferro. As mais extensas jazidas de hematitas são encontradas nos municípios de Antonita, Colombo, entre outros. Só para vocês darem uma olhada aí. Demais minerais, como a limonita e a magnetita, apesar de serem poucos, igualmente encontram-se na mesma região. E aí vem uma pergunta, né? Professor, esses nomes aí, é necessário decorar? Não. Não é necessário decorar. Eu coloquei aqui para você dar uma olhada no que é produzido no território. Eu quero que você entenda que essa área do território paranaense é uma área que apresenta uma grande demanda e uma grande característica de formação de extração mineral. E relacionado aos recursos vegetais. Isso daí nós vamos estar tratando nas agroflorestas. Quando nós falamos de extração vegetal, dê uma olhadinha aqui, principalmente nessa região, vou pegar aqui o território paranaense aqui sem a... Deixa eu apagar aqui, viu, pessoal? Nós vamos ter essa área do território do Paraná como uma área também conhecida como área de araucárias, né? Como área de produção araucária. Nós vamos estar falando disso daí. Existem relatos de estudos que muitas das áreas biovegetacionais do território paranaense já foi altamente devastada por causa da expansão da urbanização. E existem aí estudos, existem projetos sustentáveis para colocar em prática a não utilização desses recursos ou utilizar de uma forma responsável e sustentável. O que seria o termo sustentabilidade? É você utilizar os meios naturais preocupando-se com as gerações futuras. Não é você deixar de utilizar os recursos naturais, é utilizando, preocupando-se com as gerações futuras, tá ok, pessoal? Então, quando for a nossa próxima aula, nós vamos estar tratando de conteúdos mais específicos, como, por exemplo, a estrutura das dinâmicas agrárias no território brasileiro e falar um pouco sobre a estrutura fundiária do território paranaense, beleza? Galera, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, até a próxima, guerreiros e guerreiras, caveira!